Primeira história de vida tem a ver com a vida militar, a que ainda fui dos militares de engenharia a que mandaram para a guerra. Toma lá uma espingarda e vai para a guerra. Já estava a pensar que não ia, porque havia já movimentos nos quartéis aqui em Portugal que davam a entender que qualquer coisa estava para acontecer. O problema, no meu ponto de vista, foi que os responsáveis das, na altura, províncias ultramarinas não tiveram a capacidade de visão que era importante ter. E daí culparmos o senhor que se segue, Mário Soares no caso, acordes de Lusaka, em que se é encostado à parede pelos outros países que tem que se tomar uma ou outra decisão e que não aquela, com a qual eu desde a primeira hora, ainda jovem, estive de acordo, e fui eu que levei ao quartel de engenharia situado em Vila Cabral, no Niassa, a notícia de que tinha havido finalmente um golpe de Estado em Portugal que iria fazer com que Portugal caminhasse de uma outra forma. E foi essa forma que se encontrou a que Portugal caminhou. Vamos então à história depois desta introdução como reflexão para se entender em que tempo é passado e também qual era a minha posição. Entrei na vida militar em 17 de outubro de 72 e saí a 23 de janeiro de 75. Cheguei ao Unho, no Niassa, ido de Vila Cabral em fins de julho de 73. Ido de Lisboa em 26 de junho. Depois de ter tirado em Tancos um curso de construções de engenharia, pois já trabalhava nessa área de projetos de engenharia e arquitetura, paralelamente com mais 28 camaradas, alguns já licenciados nessa altura e por isso mais velhos que nós. Eram os velhinhos. Pensava eu que a guerra acabaria, entretanto, e eu, como tinha ficado num lugar razoável, que as conversações que já decorriam em Lusaka com outros países dar-me-ia a hipótese de já não ir para as colónias. Mas eis que um dia chega uma, em janeiro, chega uma ordem eh, ao quartel de Tomar, na cidade de Tomar, mesmo junto ao fim da linha da estação de Tomar, da linha de Tomar, eis que essa, essa ordem me é dada no departamento da DSFOM e tinha então a péssima notícia de que iria para Moçambique a 26 de junho de 73. E lá vou eu, em rendição individual para a segunda companhia, partindo de Figo Maduro de Lisboa. Ao dizer-vos isto, ainda lembro algumas caras de alguns amigos que se foram despedir de mim. Famílias inteiras. Até lembro-me que
a frase mais dita: volta e não te esqueças de escrever. Era assim que, que me diziam e que eu lembrava e lembrei sempre essas pessoas amigas. E então andei pela cidade da Beira, cidade de Nampula, uns dias. Mas como não tinha padrinhos, lunho com ele para construir picada para a Miandica, onde era mato, guerra, era desconhecido, a vivência e era perigoso. Enfim, quando no Lunho aterrei, dentro de um avião DO, fiquei assim como que paralisado, a ver o que acontecia. Só tinha visto uma coisa daquelas em livros, eventos, em tancos, mas aquilo que estava à frente dos meus olhos era pior do que aquilo que víamos nos livros e nos filmes do Vietnã. Uma coisa feia, suja, velha, desorganizada. Mas enfim, muita simpatia por receberem mais um cheque. Os brancos pareciam pretos, de tanto sol, e esfarrapados, e os pretos só lhes conseguia ver os olhos e as armas, mas muita simpatia. Antes de ter ido para Moçambique, nunca tinha falado com um preto. Só na televisão, o Eduardo Nascimento, que cantavam o Oição na Eurovisão, ainda com Salazar. E o Eusébio, quando chegou a Portugal. África fez-me bem. Apenas nisso, ainda hoje, consigo olhar um preto não pela cor da sua pele, mas como um ser humano. A mim foi a única coisa que África me deu. E Deus ajudou-me a regressar para junto dos meus. É a altura de pormos aqui uma musiquinha, porque, entretanto, este vosso amigo, eh, que acaba por cantar uma única vez na tropa e acontece no buraco do Lunho, no aniversário do Afonso, eh, canta pela primeira vez à frente de um grupo de pessoas que não conhecia, que era obrigado a conviver com eles e não foi nada uh, desgostoso porque ficámos muito amigos, todos. E, e então foi aí que cantei, acompanhado à viola por um qualquer amigo que lá estava, camarada, na messa dos graduados, a música O Soldadinho. Não vamos ouvir essa música aqui, para não atrasar muito o programa. Terão possibilidade de ouvir essa música numa outra altura. O que eu queria então aqui era colocar uma musiquinha para intercalarmos esta história para que não fique tão enfadonha.
Este é, pois, um arranjo de violas que me enviou Fernando Xavi, ao qual agradeço imenso este tocar diferente de alguns temas que efetivamente vamos ouvir aqui ainda mais alguns durante este programa Horizontes, passado e presente. É um andamento que eu estava pouco habituado, mas que é lindíssimo para ouvirmos aqui. Continuando então a história, hum, esta página seguinte diz-se aqui que foi no Lunho que fiquei até à ocupação da Miandica. A coisa que diziam teríamos perdido há quase 7 anos. Lembro-me também de quando as máquinas escavavam o terreno para se fazer um novo acortelamento com barreiras de terra mais altos que nós, assim quase ao nível das Berliez e das Mercedes, Berliez da companhia 4141 e as Mercedes da segunda companhia de engenharia Moçambique, porque a primeira companhia de engenharia estava em Angola. Então lembro-me de ter visto alguns destroços ainda, algumas coisas de betão e tijolos, claro, espalhados por essa zona. Quando lá chegamos, não se contava o quanto ali já se tinha sofrido. Para nós, diziam-se coisas, mas estávamos finalmente ali em cima de onde já tinha acontecido algo de triste. Havia, por isso, muitos destroços, mas, depressa, escolhemos um local mais alto para colocarmos ali uma grande tenda onde caberiam 2 pelotões de companhia 4141 que fazia a segurança à, à engenharia, naquele caso no Lunho, que nos protegia. E os homens da engenharia, que seriam tantos como as 15 máquinas, Mercedes de carga e ainda um responsável por essa parte da engenharia. Ainda conheci lá alguns colegas, camaradas, que, tendo feito a sua parte e tendo sido substituídos, inclusivamente por mim e por outros que foram chegando, regressaram aos seus pontos de origem e, como eu depois também, regressei a Oniassa, ou melhor, a Vila Cabral, no Niassa, e posteriormente a Nampula e posteriormente à Beira, de onde parti para finalmente em 23 de janeiro de 75 deixar a vida militar. Nessa tenda de campanha eu tinha uma cama de abrir e fechar e um colchão de espuma. Ainda me lembro, dizia lá, Sundlet da luz à espuma. À noite tinha, no cimo do monte, uma vista bonita. No monte da Miandica, escura, mas bonita, mas também perigosa. Podíamos olhar o céu e imaginarmos tudo o que quiséssemos. Podíamos ver o arvoredo e pensarmos que estávamos a ser vigiados.
da mata densa separavam-nos uma pista para aviões leves, pelas suas dimensões, reconstruída pela minha equipa. No dia seguinte recebi ordens de que era preciso alargar a estrada e esticar a pista, e que avião se poderia deslocar lá para a inauguração do facto. Respondi que se o avião conseguisse aterrar em 700 metros, tentaria tê-la pronta numa semana. Ao fim de 3 dias, acabou a água que corria no riacho, que entretanto secou. Ficou curta a pista e apenas pôde aterrar um DO. Quando me foi perguntado pelo, enfim, o elo de ligação ao comandante da engenharia em Moçambique, se era possível levar o Nordatlas, eu respondi que não, porque a pista estava muito mal compactada e apenas 500 a 700 metros poderiam servir para a aterragem de aviões leves, não fossem a focinhar com o peso. Lá veio o dia em que o almoço foi melhorado. No dia anterior, tínhamos comido macaco assado na fogueira, pois íamos ter a visita do mandão da engenharia, que ao chegar lá acima, à minha dica, reuniu comigo e prontificou-se a agraciar-me com uma medalha. O que recusei de imediato e fui ameaçado de prisão. Que não aconteceu, antes pelo contrário. Em 1973, a minha dica foi então ocupada pela segunda companhia de engenharia, apoiados pela companhia 4141. Grandes amigos e camaradas a quem devo estar ainda aqui. Após esta reconquista desta posição militar neste monte, que fiquei apenas algum tempo, pois fui destacado para acompanhamento das obras em Vila Cabral, à qual chamavam cidade, talvez como prémio, só o sargento Ramos, a quem chamavam o Mola Partida, saberia responder a esta questão, pois, a mim, surpreendeu-me a minha feliz saída daquele local a que chamávamos o buraco. A mim chamaram-me o herói da Miandica, por, com eles, termos recuperado, colocando barreiras de terra para nos protegermos, aquele ponto de alto de vigia, que servia na perspectiva dos militares, de engenharia e nos estrategas para caminharmos em picada até Tenente Valadim. Nessa altura não se falava em mudar as coisas. As coisas ficavam assim. Mas depois deste vídeo que tive a oportunidade de ver através do camarada Bernardino Peixoto, eu dizia cá para mim: estes sim foram os verdadeiros heróis e aqueles que trabalhavam efetivamente com as máquinas da engenharia
e ainda bem que neguei a medalha, pois, como não seria entregue a todos eles, foi por isso que a neguei. Quem a merecia era, de facto, aqueles que punham o seu corpo às balas, porque faziam a proteção aos homens que trabalhavam descansados com as máquinas e que nem ouviam. Chegavam a ver ataques, os tiros pelo ar, mas quem estava em cima de uma máquina, num D6, num D7, não ouvia barulho. Que quem estivesse em cima de uma moto niveladora, ou em cima de uma Mercedes, ou numa Berlier, esses ainda poderiam ouvir. Mas quem estivesse também na 944 não conseguiria ouvir o barulho dos tiros. E só por gestos e por, às vezes, por um tiro ou dois para aquele local, é que eles conseguiam perceber que estávamos a ser atacados. Então, há que reconhecer, porém, que o método de organização, em termos conseguidos chegar ali, se deve, efetivamente, a este vosso anfitrião. Isto porque os critérios que adotei, como por exemplo fazer jornada contínua, começando os trabalhos ao nascer do sol e terminando ao almoço, e de 15 em 15 dias à sexta-feira à tarde era tarde de futebol, isto possibilitou, de facto, além do menos cansaço físico, mais alegria e conseguir trabalhar melhor. Porque há uma dada altura em que eu penso, mas afinal estamos a trabalhar em África, debaixo do calor tórrido, com um horário de escritório. E então daí esta ideia. Esta ideia que resultou em absoluto. Ao ponto de nem quererem acreditar na chefia para onde eu mandava o relatório daquilo que se ia fazendo todos os dias, não queriam acreditar que eu soubesse medir a picada. Que eu, quando dizia que estava já naquele sítio, através de um mapa, um pequeno mapa que eu tinha, dificilmente se via até, que eu, quando dizia que já estava naquele sítio, que devia estar enganado. Mas quando se anuncia efetivamente a chegada à Mendica, eis que aí acreditaram mesmo. E tiveram que ir lá para ver com os próprios olhos. A verdade é que esta foi, estou convencido, a verdadeira razão pela qual conseguimos chegar mais depressa antes que as chuvas começassem e que acontecesse o que acontecia todos os anos. E a ideia de se fazer ali um quartel era imediata, porque nós íamos fazendo um quartel conforme avançávamos na picada. E como disse há pouco, a ideia era depois deixar ali um pequeno pelotão da 41-41 e a obra continuava em frente para Tenente Valadim. Mas nem sabíamos nós que a coisa não iria ser assim. A verdade é que estávamos
entregues à nossa sorte, mas as coisas haveriam de mudar em Portugal e mais tarde acontece inclusivamente a retirada desse ponto. Isso já é posterior, porque entretanto este amigo é enviado para Vila Cabral para tomar então conta das obras, acompanhando o, o sargento Mola Partida, um homem simpático, um homem que tinha lá a sua família e que estava prestes também a sair, tendo acabado eu por ficar com as obras da cidade de Vila Cabral. Depois de ter convivido com alguns camaradas em Vila Cabral, eu comecei a conhecer melhor o cancioneiro do Niassa. Havia até quem tivesse discos desse cancioneiro. Eu terei cantado uma canção no aniversário do Afonso, mas foi por coincidência, porque havia um dossiê com algumas cantigas, nas quais algumas delas pertenciam ao cancioneiro do Niassa. Já em Vila Cabral, entre tantas outras obras que fazia, um dia desloquei-me ao Hospital de Vila Cabral, um conjunto assim de dois edifícios leves. E quando olho lá para dentro, pela janela, por curiosidade, fiquei em choque, porque vi no interior destroços de homens em cima de macas e hélios que chegavam com mais restos. Soube então, na altura, que era de uma companhia de açorianos dali da zona do Niassa que tiveram um azar muito grande e que alguns, 9 deles, terão ficado ali nos campos de África. Parece que me já tinha esquecido da guerra que estava a viver, pois em Vila Cabral, como dizia a cantiga, contentes ficávamos e admirados, pois víamos moças engraçadas nos parques sentadas com seus namorados. Dizia esta música enganadora do cancioneiro do Niassa. Era o cancioneiro mais conhecido da guerra nas colónias, o qual cantei também todas as músicas durante alguma parte ainda desta vida que ainda preservo. Em Vila Cabral tínhamos cinema e comida, da boa comida e boa cama. Ao fim de um ano, tive direito a vir à metrópole de férias com o meu dinheiro e, ao voltar, estava eu, já de novo, na minha guerra. Agora eram obras na vila. Mas eis que então colocaram-me na cidade da Beira, para onde fui fazer obras após o 7 de setembro de 1974, data que foi muito triste, pois houve uma revolução uh, contrária, por isso
vamos ver se consigo dizer isto de maneira que não fira ninguém. Como havia a vontade de os responsáveis de Lisboa quererem fazer a paz, os que viviam nas colónias, nomeadamente em Moçambique, que eu estava mais ligado porque estava lá nessa altura, achavam que era uma má ideia e que então deveriam começar a meter os pretos na ordem. Daí que dá-se alguma mortandade entre uns e outros para, para sei lá, era uma medição de forças. E nessa altura eu de facto estava a caminho ainda da Beira, após esse 7 de setembro, e foi-me fechada a porta na cara num hotel onde eu pretendia pernoitar uma noite, até encontrar um sítio definitivo, e foi-me fechada a porta na cara por um civil português, branco, porque nós, os militares, éramos uns traidores. Foi isto que eu levei na cara. Bom, lá que chego então à Beira, já após o 7 de setembro, e era uma altura em que começamos já a ver os homens da Frelimo a serem autorizados em darem-se connosco, comerem nos nossos quartéis e vinham armados. Nós também tínhamos algumas armas, mas não fazíamos caso disso. Estávamos ali para tentar dar uma volta de paz às coisas, o que não era visto com bons olhos, como já aqui frisei. E então, nestes meses que ainda lá estive, ainda fui ver mais uma obra, enquanto tinha outras obras em plena cidade da Beira, onde trabalhavam civis também, connosco, os quais eram pagos, e lá fomos ver então, lá para os lados de Manica, uma obra no Monte Chilufo, onde estavam as antenas parabólicas que transmitiam notícias para o mundo daquela parte do Oceano Índico. Levava o meu condutor e lá fomos num Land Rover. A estrada fugia-nos da visão. Trocámos de lugar na condução da viatura, pois a ele choravam-lhe os olhos e doía-lhe o pé tanto de carregar no rígido acelerador do Land Rover depois de tantos quilómetros percorridos, que eu, que levava a minha Walter pronta a disparar, na cintura, meio escondida, eu não a poderia levar, mas levei-a. Eu não poderia conduzir, mas conduzi, pois os olhos do condutor lacrimejavam e não podíamos parar naquela situação. Eu tinha carta de condução civil, eu conduzia desde os 16 anos de idade, só aos 18 atirei. E peguei eu na viatura, contrariando a lei militar, mais uma vez. Não encontramos uma única viatura no caminho de ida e volta para o Monte Chilufo, com mais de 1000 metros de altura. Viam-se as nuvens lá em cima no monte, mas um sol abrasador cá embaixo. E chegámos e pronto, e verifiquei o que era preciso fazer-se nessa obra. Na engenharia
na beira, leram o meu relatório e entregaram-me, aproveitaram para me entregar um papel para me inscrever na vida militar. Quizá tenham gostado do relatório, mas eu neguei. Bom, continuando a história da viagem, às tantas já era eu a chorar dos olhos e com o pé a doer. Não fossem os meus óculos Ray-Ban, não teríamos conseguido continuar. Parámos então junto a um comboio destruído na via férrea e trouxemos um pau e com ele fixei o acelerador, entalei-o entre o acelerador e o banco e foi assim que, com os meus óculos Ray-Ban e com o pau no acelerador, chegámos à porta da obra no dito monte, onde cresciam agriões e alfaces. Tenho fotos desse monte e das filhas do guarda e das parabólicas que emitiam para todo o mundo. Basta dizer-vos, para terminarmos esta hora de emissão, ainda com mais um pouco de música, que podereis voltar a ouvir esta história na rádio Manelo Star, Êxitos, ou na rádio Memória, para sempre. Na rádio Manelo Star, Êxitos, ela passará durante uns dias. Também, se gostais de poesia, na rádio Manelo Star Poesia, como disse no início, estamos em cadeia, em direto, com estas três rádios e não só. E então, para terminar, ainda tenho aqui algo mais escrito que diz assim: muitas histórias tenho na memória. Estiveram e estão guardadas no sótão deste cérebro e esquecidas durante 37 anos. E, a quando me reformei, comecei a comunicar-me com camaradas de suplício e veio tudo à tona como se fosse ontem. Depois de me reformar, já cantei em vários países, a pedido de amigos, e é por isso que continuo a cantar com esta voz que certamente Deus me deu. Então, meus amigos, este é o programa Horizontes Passado e Presente, dedicado a, à minha história de guerra na vida militar. Vamos ouvir então um dos grandes cantores que se ouvia muito naquela altura, ou melhor, é a música de um grande tema de um grande cantor, Carlos do Carmo, que se ouvia muito naquela altura.